presidente falou sobre pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora com o advogado Paulo Faria. Ele tem uma informação exclusiva aqui, acaba de apresentar um mandado de segurança justamente tentando acelerar essa análise dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O Dr. Paulo já está conosco. Queria que o senhor nos explicasse então, doutor, exatamente o que o senhor acaba de apresentar, que mandado de segurança é esse, qual o objetivo? Explica pra gente, por favor. A pedido do senador Jorge Cajuru, nós impetramos um mandado de segurança contra o presidente do Senado e presidente da mesa diretora do Senado, para que ele adote as medidas cabíveis, necessárias, de acordo com o regimento interno do Senado Federal, de acordo com a Lei 1079 de 1950 e também de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal, que prevê as providências que são tomadas quando do envio de alguma denúncia, né? No caso, o senador Jorge Cajuru apresentou a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, principalmente, basicamente, pela prisão ilegal, pela ofensa ao artigo 53 da Constituição Federal, que trata da imunidade material. Foi o caso do deputado Daniel Silveira. Então, o pedido do mandado de segurança, o principal, é que o ministro Barroso determine, como ele fez ontem no mandado de segurança, determinando a instalação da CPI, que ele também faça o mesmo, determine ao presidente do Senado que respeite o regimento interno, respeite o artigo 380 do regimento interno do Senado Federal, respeite o artigo 43 e 44 da Lei 1079/50 e, principalmente, o artigo 52 da Constituição, porque a prerrogativa do cidadão de apresentar a denúncia já foi feita. Cabe agora seguir a primeira sessão subsequente, que é o que está lá no artigo 380, e eleger a comissão para poder tomar as providências lá e analisar o pedido de impeachment, a denúncia feita contra o Alexandre de Moraes. Então, nada mais é do que um pedido ao ministro Barroso, porque é prevento nesse caso, por conta das partes, né? E também ao presidente do Senado para tomar as devidas providências, porque entendemos que pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Precisa saber se essas providências tomadas contra nesse caso aí, para a investigação, no caso da CPI, também vale para a investigação, essa instauração da CPI, a instalação da denúncia e a apuração da denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, o objetivo do mandado de segurança é exatamente esse, Vitor. Perfeito. Fica aí, então, informação exclusiva para você que nos acompanha aqui. A gente ficou sabendo que o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo fiscal e bancário de 10 deputados e um senador, apoiadores do governo. Gente, agora é o legislativo que, com seus poderes de isenção, né, é simplesmente invadido pelo Supremo. É incrível. Enfim, isso se soma àquele outro inquérito que está suprimindo a liberdade de expressão, liberdade de opinião. Aconteceu dia 27, e só agora a gente ficou sabendo, né? Quebra de sigilo fiscal e bancário para saber quem está financiando manifestações antidemocráticas. Aí vem outra pergunta: qual é a definição de manifestação antidemocrática? Né? Antidemocrático é rasgar e queimar a bandeira, arrancar a bandeira do mastro, como aconteceu em Curitiba? O antidemocrático é mostrar uma faixa, queremos intervenção militar. Antidemocrático é quebrar vidraças de 2 bancos em São Paulo, né? Ou é mostrar uma faixa gritando abaixo o Supremo, tem vergonha do Supremo. Antidemocrático é sair pela Avenida Rio Branco com barras de ferro, coquetel Molotov, né? Ou é antidemocrático pedir fechamento do Congresso, sei lá o quê. Uma coisa é fazer, que a gente viu aí que rasgar a bandeira e queimar é fazer. Andar armado numa manifestação, isso é proibido até pela Constituição. Quebrar patrimônio alheio, isso é fazer, são atos. Então, eu queria ler, a propósito,
Porque saiu hoje no Estadão um artigo do Fernão Lara Mesquita. E eu vou ler os 2 primeiros parágrafos apenas, porque tratam disso que eu acabei de falar. Ele diz o seguinte, Fernão Lara Mesquita, Estadão de hoje, e também no site... esqueci o nome do site. Diz um parágrafo. Todo mundo tem o direito de desejar o fechamento do Congresso, do Supremo e do que mais quiser e de expressar esse desejo. Só é proibido agir para isso com o uso da força, o que está totalmente fora do alcance do portador de cartazes em manifestações ou de quem bate palmas para eles. O Supremo agir contra essas pessoas, isso sim está expressamente proibido por lei. Quando é o Supremo que viola a lei, tem-se de saída uma afronta institucionalizada contra o Estado de Direito. Mas quando ele passa a agir sem provocação, o Estado de Direito é literalmente aniquilado. Quando passa por cima das condições dentro das quais é lícito acionar contra alguém a arma mais forte do sistema, nenhum outro direito do cidadão permanece em pé. E o outro parágrafo, Fernão Lara Mesquita, no Estadão de hoje, diz o seguinte. Há 15 meses, o senhor Dias Toffoli, monocraticamente, instalou o Vale Tudo ao censurar uma revista por expor seus podres. Subverteu com isso todas as condições dentro das quais a arma do STF pode ser acionada e fez jurisprudência. Desde então, cada ministro ofendido por um pecador em palavras, é que lá atrás ele fala pequei, como diz a Igreja Católica, por pensamentos, palavras e obras. Pecador em palavras está autorizado a agir para fazer justiça com as próprias mãos sucessivamente, como polícia, como promotor e como juiz da própria causa. Não é preciso lei, nem figura do Código Penal que defina ofensa, nem denúncia pelo Ministério Público, nem endereçamento ao tribunal definido pela lei, nem sorteio de juiz, nem indiciamento, nem defesa para os acusados. De que outra ditadura tem medo, então, nossos alarmados defensores do Estado Democrático de Direito? Fernão Lara Mesquita, no Estadão de hoje. Bom, essa história que eu contei é como se eles estivessem financiando, né? Romperam o sigilo fiscal como se eles estivessem financiando uma derrubada pelas armas, pelas bombas, seja lá o que for, do poder, né? De qualquer poder. Né? E agora, hoje, né? Foram feitas buscas em relação a um deputado apoiador do governo, um blogueiro apoiador do governo, 2 empresas e publicitários ligados à formação do partido político para apoiar o presidente, no caso, Aliança pelo Brasil. Coincidentemente, em Juiz de Fora, o juiz mandou arquivar o processo que apura quem ajudou Adélio Bispo. Mandou arquivar, olha, Adélio Bispo agiu sozinho. Adélio Bispo chamou os advogados, Adélio Bispo pagou os advogados, Adélio Bispo comprou celulares, Adélio Bispo ainda teve tempo de, via Brasília, entrar na Câmara Federal, registrar sua presença e voltar a Juiz de Fora. Mas mandou arquivar. Aí, minha gente, eu vejo... Tem mais uma, né? O Supremo incluiu lá no inquérito das fake news o ministro Weintraub. Porque ele lá numa reunião secreta disse que chamou os ministros supremos de vagabundos, devia prender, etc. Essa reunião era secreta. Se tornou pública por determinação do ministro Celso de Mello. Eu pergunto aos senhores juristas, eu não sou jurista, que prova é essa? Tem validade essa prova? De uma frase que foi feita na reunião fechada, secreta de ministros? Tem validade para alguma coisa? Bom, mas domingo ele foi lá visitar os manifestantes e perguntaram para ele, ele voltou a chamá-los de vagabundos. Né? Houve um pedido de habeas corpus do próprio ministro da Justiça, do ministro André, que foi recusado lá
lá no Supremo, né, com votos de Toffoli, de Rosa Weber, de Celso de Mello, de Toffoli, de Fachin e de Carmen Lúcia. Aí me faz lembrar um discurso forte da então presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que disse enfaticamente: cala a boca, já morreu. Será que ressuscitou? Bom, agora eu queria falar eu não tive tempo de responder para todo mundo, para algumas pessoas que estão com alguma dúvida sobre o que pensam. São pessoas que reclamam que querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Que eu diga aquilo que elas querem ouvir. Não vai ter graça. Porque se a pessoa já sabe, já tem as suas ideias, suas convicções, então não precisa de alguém que vá validar as suas ideias, repetindo-as. Não vai ganhar nada com isso se não tiver ideia diferente. Por exemplo, a minha turma, aqui em Brasília, não tem um jornalista, a não ser eu. Eu converso com outros para sair ganhando. Porque se eu